Está entrando no ar pela Antena Esportiva, Lotecando. Maicon Santos. A partir de agora, eu quero você comigo, juntinho nas ondas da Antena Esportiva. Olá para você fanático por futebol, fanático ou fanática pela Loteca. Está no ar o meu, o seu, o nosso Lotecando, o único programa de rádio que analisa os jogos dos concursos da Loteca. E é óbvio que você não aposta sem antes ouvir o Lotecando. Quero agradecer o carinho da sua audiência, pedir para você continuar conosco durante todo o programa e estamos no ar pelo youtube.com/Antena Esportiva. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações, deixe também o joinha para que outras pessoas consigam ver o nosso conteúdo. Além disso, estamos ao vivo pelo Facebook Rádio AE. Facebook Rádio AE é a nossa página lá no Face e também pelos aplicativos Rádiosnet, CX Rádio e pelo site zeno.fm/Antena Esportiva. Estes, portanto, são os canais para você nos acompanhar. Além disso, tem as redes sociais para você nos seguir. O Twitter é o @se liga na antena e o Instagram é o @rádio Antena Esportiva. Antes da gente começar com as análises do concurso deste final de semana da Loteca, eu tenho uma dica muito importante para você. É apostar também na Bet Nacional, a casa de apostas parceira da Rádio Antena Esportiva. Na Bet Nacional você pode aproveitar as dicas que a gente oferece aqui no Lotecando para você fazer a sua fezinha lá também. Para você fazer a sua aposta na Bet Nacional, é só você escanear o QR Code que está no canto direito da sua tela e na hora de você fazer o cadastro, é só você digitar o código BEANTENA para você dar uma moral para a Antena Esportiva. Bet Nacional, profetizou, ganhou, sacou, aqui dá jogo! O profeta chegou! O saque mais rápido e a maior cotação do Brasil. Profetizou, ganhou, sacou. Bet Nacional, aqui dá jogo. Depois desta dica super importante, vamos então para o que interessa, que é o concurso 1072 da Loteca, que neste final de semana tem prêmio acumulado e o prêmio ainda está na casa dos milhões. 2 milhões de reais é o prêmio para quem acertar os resultados dos 14 jogos que vão aparecer na sua tela. Programação deste final de semana que contempla jogos pelo Brasileirão Séries A, B e C. Jogo 1, Fluminense e Palmeiras. Jogo 2, Santos e Atlético. Jogo 3, CRB e Botafogo de Ribeirão Preto. Jogo 4, Sport Recife e Novo Horizontino. Jogo 5, Goiás e Fortaleza. Jogo 6, Internacional e Corinthians. Jogo 7, Ponte Preta e Chapecoense. Jogo 8, São Paulo e Atlético Mineiro. Jogo 9, Vasco da Gama e Grêmio. Jogo 10, Náutico e CSA. Jogo 11, Bahia e América Mineiro. Jogo 12, Coritiba e Red Bull Bragantino. Jogo 13, Cruzeiro e Botafogo. E jogo 14, Cuiabá e Flamengo. A partir de agora vamos analisar todos esses 14 jogos, tintim por tintim, aqui no Lotecando. Começando pelo jogo 1, Fluminense e Palmeiras, clássico Rio-São Paulo, que vai acontecer neste sábado às 9 da noite no Maracanã, pela rodada 18 do Brasileirão Série A. O Fluminense é o quinto colocado com 28 pontos ganhos e na rodada passada venceu o Santos no Maracanã pelo placar de 1-0. No meio de semana viajou até Buenos Aires
para enfrentar o Argentino Júnior e ficou no empate em 1-1 pelo jogo de ida das oitavas de final da Taça Libertadores da América. Nos últimos 5 jogos, o time do técnico Fernando Diniz acumulou 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, e como mandante em 2023 tem um aproveitamento de 77%, apenas 1 derrota em 22 jogos. Já o Palmeiras é o terceiro colocado com 31 pontos. Na rodada passada, venceu o América Mineiro por 4-1 lá na Arena Independência, e no meio de semana venceu o Atlético Mineiro pelo placar de 1-0 pelo jogo de ida das oitavas de final da Taça Libertadores da América. Nos últimos 5 jogos, o Verdão conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Palmeiras tem 4 jogos seguidos de invencibilidade e, como visitante na temporada, tem um aproveitamento de 53%. Pega a visão nas dicas. O Fluminense passou invicto nas 9 rodadas como mandante nesta edição do Brasileirão Série A. Até agora não perdeu jogando em casa. Na Série A foram 6 vitórias e 3 empates. O Fluminense, além disso, defende uma invencibilidade de 5 duelos, atuando em casa contra o Palmeiras, válidos pelo Brasileirão Série A, isso desde 2018. Já o Palmeiras empatou em 5 das 9 rodadas como visitante nesta edição do Brasileirão Série A, e o Verdão venceu apenas 4 dos últimos 10 duelos contra o Fluminense, válidos pelo Brasileirão Série A. Jogo 2, Santos e Atlético. Sábado, 4 da tarde, na Vila Belmiro, pela rodada 18 do Brasileirão Série A. O Peixe é o 15º com 17 pontos e vem de derrota para o Fluminense, fora de casa por 1-0. Nos últimos 5 jogos, apenas 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. E como mandante nesta temporada, tem 54% de aproveitamento. O Santos empatou 10 vezes em 21 oportunidades jogando diante da torcida. Já o Atlético é o 7º com 27 pontos ganhos, vem de um empate em 3-3 com o Cruzeiro em casa na rodada passada, e no meio de semana foi até La Paz, na Bolívia, e perdeu para o Bolívar por 3-1 pelo jogo de ida das oitavas de final da Taça Libertadores da América. Nos últimos 5 jogos, o Furacão acumulou 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, e como visitante tem um aproveitamento de 51% em 2023. O Santos venceu apenas 2 das últimas 10 partidas como mandante por todas as competições. Além disso, o Peixe defende uma invencibilidade de 4 duelos contra o Atlético, válidos pelo Brasileirão Série A, isso desde 2021. Já o Furacão sofreu 5 derrotas nas 8 rodadas como visitante nesta edição do Brasileirão Série A, e o Atlético venceu apenas 1 dos últimos 10 duelos como visitante contra o Santos por todas as competições. Jogo 3, CRB e Botafogo de Ribeirão Preto. Sábado, 5 da tarde, no Rei Pelé, pela rodada 22 do Brasileirão Série B. O CRB é o 12º colocado com 23 pontos, vem de vitória na rodada passada, despachou o Atlético Goianiense pelo placar de 2-1 e nos últimos 5 jogos acumulou 2 vitórias e 3 derrotas. Como mandante em 2023, tem um bom aproveitamento, 76%, apenas 2 derrotas em 22 jogos. Já o Pantera é o 9º colocado com 31 pontos ganhos. Vem de um empate sem gols fora de casa com o Sampaio Corrêa do Maranhão. Nos últimos 5 jogos, foram 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. E como visitante na temporada, tem um aproveitamento de 40%. O CRB defende uma invencibilidade de 6 rodadas, atuando como mandante pelo Brasileirão Série B. E o CRB venceu todos os 3 duelos, atuando em casa contra o Botafogo de Ribeirão Preto em toda a história. Por outro lado, o Botafogo de Ribeirão Preto venceu apenas 4 das 10 rodadas como visitante nesta edição da Série B, e o Pantera venceu apenas 2 dos 9 duelos contra o CRB em toda a história. É o detalhe em que todas essas vitórias
foram com o Botafogo jogando em Ribeirão Preto. Jogo 4, Sport Recife e Novo Horizontino. Sábado, 6 da tarde, na Ilha do Retiro, pela rodada 22 do Brasileirão Série B. O Leão é o segundo colocado com 41 pontos ganhos e vem de vitória sobre o Vila Nova fora de casa por 1-0. Nos últimos 5 jogos, 3 vitórias e 2 derrotas. Notem que o Sport vem de 3 vitórias nos últimos 3 jogos. E como mandante na temporada tem um dos melhores aproveitamentos do país, 88%. Já o Novo Horizontino é o terceiro colocado, está na cola ali com 39 pontos ganhos e foi derrotado na rodada passada pelo Juventude, lá em Caxias do Sul por 1-0. Nos últimos 5 jogos, o Tigre acumulou 3 vitórias e 2 derrotas e como visitante na temporada tem um aproveitamento de 52%. Isso porque o Sport Recife venceu 9 das 11 rodadas como mandante nesta edição do Brasileirão Série B. E o Leão venceu o único duelo como mandante contra o Novo Horizontino em toda a história. Isso foi no ano passado, 2022. Já o Novo Horizontino venceu 6 das 10 rodadas como visitante nesta edição do Brasileirão Série B, ou seja, 60% de vitórias. E o Tigre jamais venceu o Sport Recife na história do duelo. Jogo 5, Goiás e Fortaleza. Sábado, 6h30 da tarde, na Serrinha, pela rodada 18 do Brasileirão Série A. O Esmeraldino é o 16º com 16 pontos, primeiro time fora da zona de rebaixamento, porque arrancou um empate em 1-1 com o Grêmio, jogando em casa na rodada passada. No meio de semana, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana, acabou derrotado pelo Estudiantes de La Plata por 3-0 lá na Argentina. Nos últimos 5 jogos, o Goiás conseguiu apenas uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. E como mandante, em 2023, tem um aproveitamento de 71%. Por outro lado, o Fortaleza é o 11º com 23 pontos. O tricolor vem de derrota na rodada passada para o Red Bull Bragantino em casa por 3-0. No entanto, conseguiu a vitória sobre o Libertad lá no Paraguai por 1-0 no meio de semana pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Nos últimos 5 jogos, o time do Vojvoda conseguiu 2 vitórias e 3 derrotas e como visitante na temporada tem um aproveitamento de 44%. Pega a visão nas dicas. O Goiás amarga um jejum de 6 partidas sem vitória, atuando como mandante por todas as competições. Neste inteirinho foram 4 empates e 2 derrotas. E o Goiás venceu apenas 2 dos 8 duelos atuando em casa contra o Fortaleza em toda a história. Por outro lado, Fortaleza venceu apenas 2 das 8 rodadas como visitante nesta edição do Brasileirão Série A. E o tricolor defende uma invencibilidade de 6 duelos contra o Goiás, válidos pelo Brasileirão Série A. É uma invencibilidade que será defendida e que vem desde 2019. Jogo 6, Internacional e Corinthians. Sábado, 6h30 da tarde, no Beira-Rio, pela rodada 18 do Brasileirão Série A. O Inter é o 12º com 23 pontos ganhos e vem de derrota na rodada passada para o Cuiabá em casa, uma derrota surpreendente pelo placar de 2-1. E no meio de semana foi até Buenos Aires e perdeu por 2-1 para o River Plate no jogo de ida das oitavas de final da Taça Libertadores da América. O Colorado vem de um jejum. Nos últimos 5 jogos foram 2 empates e 3 derrotas. E como mandante na temporada, acumula 70% de aproveitamento. Já o Corinthians é o 14º, com 19 pontos. O Timão venceu o Vasco da Gama na rodada passada por 3-1 e no meio de semana derrotou o Newell's Old Boys da Argentina por 2-1 pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Nos últimos 5 jogos, o time do técnico Luxemburgo conseguiu 4 vitórias e 1 empate, tá experimentando aí um período de invencibilidade.
E como visitante na temporada tem 30% de aproveitamento, ou seja, é um desempenho abaixo do esperado. Nas dicas aí, que estão aparecendo na sua tela para você que está no YouTube ou no Facebook, o Internacional sofreu apenas 2 derrotas nas últimas 20 rodadas como mandante pelo Brasileirão Série A. Além disso, o Internacional amarga um jejum de 9 duelos sem vitória contra o Corinthians pelo Brasileirão Série A, isso desde 2018. Já o Corinthians sofreu 6 derrotas nas 9 partidas como visitante nesta edição do Brasileirão Série A, ou seja, mais da metade dos jogos. E os últimos 5 duelos entre Internacional e Corinthians terminaram empatados. Jogo 7. Ponte Preta e Chapecoense. Domingo, 3h30 da tarde, no Moisés Lucarelli, pela rodada 22 do Brasileirão Série B. A Macaca é a 14ª colocada com 23 pontos, vem de derrota para o Criciúma fora de casa por 2-1 e vive um jejum de vitórias. Nos últimos 5 jogos, foram 2 empates e 3 derrotas. Como mandante na temporada, a Ponte tem 64% de aproveitamento. Por outro lado, a Chapecoense abre a zona de rebaixamento na 17ª posição com 19 pontos. A Chape empatou na rodada passada com o Londrina fora de casa em 1-1 e nos últimos 5 jogos conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. A Chapecoense vem de um jejum de 3 jogos sem vitória. Como visitante na temporada, a Chape tem apenas 25% de aproveitamento. A Ponte Preta venceu apenas 3 das 11 rodadas como mandante nesta edição do Brasileirão Série B, um fraco desempenho. E a Ponte sofreu apenas uma derrota nos 6 duelos como mandante contra a Chapecoense em toda a história. Já a Chapecoense venceu apenas uma das 9 rodadas como visitante nesta edição do Brasileirão Série B, o que justifica a permanência na zona de rebaixamento. E o time catarinense defende uma invencibilidade de 6 duelos contra a Ponte Preta em todas as competições, isso desde 2017. Jogo 8, São Paulo e Atlético Mineiro. Domingo, 4 da tarde, no Morumbi, pela rodada 18 do Brasileirão Série A. O tricolor paulista é o 8º colocado com 26 pontos, vem de um empate sem gols com o Bahia na rodada passada e ainda joga nesta quinta-feira, visita o São Lourenço, time do Papa, lá na Argentina, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Nos últimos 5 jogos, o time do técnico Dorival Júnior conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O São Paulo vem de um jejum de 3 jogos sem vitória e como mandante nesta temporada tem um aproveitamento de 70%. Por outro lado, o Galo é o 13º com 21 pontos ganhos. Vem de derrota para o Flamengo por 2-1 em casa pelo Brasileirão Série A e foi derrotado também em casa pelo Palmeiras por 1-0 no meio de semana pelo jogo de ida das oitavas de final da Taça Libertadores da América. Nos últimos 5 jogos, o Galo vem de um jejum de 1 empate e 4 derrotas. E como visitante, em 2023, tem 48% de aproveitamento. O São Paulo defende uma invencibilidade de 6 partidas, como mandante por todas as competições. Foram 5 vitórias e 1 empate neste período. E o São Paulo defende uma invencibilidade de 5 duelos, como mandante contra o Atlético Mineiro, válidos pelo Brasileirão Série A. Já o Atlético Mineiro amarga um jejum de 5 partidas sem vitória como visitante por todas as competições. E os últimos 3 duelos entre São Paulo e Atlético Mineiro terminaram empatados. Jogo 9, Vasco da Gama e Grêmio. Domingo, 4 da tarde, em São Januário, pela rodada 18 do Brasileirão Série A. O Cruz Maltino é o último colocado com 9 pontos ganhos, vem de derrota fora de casa para o Corinthians por 3-1 e nos últimos 5 jogos, 1 vitória e 4 derrotas. Notem que
o Vasco vem de 4 derrotas nos últimos 4 jogos. Como mandante, em 2023, São Januário não está ajudando muito, apenas 37% de aproveitamento. Já o Grêmio é o quarto colocado com 30 pontos e vem de um empate fora de casa com o Goiás, em 1-1. Nos últimos 5 jogos, 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. E como visitante, em 2023, tem um aproveitamento de 61%. O Vasco da Gama sofreu 6 derrotas nas 8 rodadas como mandante nesta edição do Brasileirão Série A. Além disso, o Vasco amarga um jejum de 5 duelos sem vitória contra o Grêmio, válidos pelo Brasileirão Série A. Já o Grêmio sofreu apenas 3 derrotas nas últimas 10 partidas como visitante por todas as competições, e o tricolor gaúcho venceu apenas 2 dos últimos 10 duelos como visitante contra o Vasco da Gama por todas as competições. Jogo 10, Náutico e CSA, domingo 4 da tarde nos aflitos pela rodada 16 do Brasileirão Série C. O Timbu é o sexto colocado com 24 pontos, vem de um empate fora de casa com o Operário Ferroviário lá no Paraná, e nos últimos 5 jogos acumulou 2 vitórias e 3 empates, ou seja, vem de um período de invencibilidade. Como mandante, em 2023 tem 71% de aproveitamento, apenas 2 derrotas em 21 jogos diante da torcida. Já o CSA busca entrar no G8, é o 10º colocado com 21 pontos. O time alagoano vem de vitória em casa por 2-1 sobre o Pouso Alegre. E nos últimos 5 jogos foram 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Como visitante, em 2023, um baixo aproveitamento de 27%. O Náutico venceu 5 das 8 rodadas como mandante nesta edição do Brasileirão Série C. E o Náutico defende uma invencibilidade de 3 duelos como mandante contra o CSA por todas as competições, isso desde 2021. Já o CSA amarga um jejum de 5 partidas sem vitória como visitante pelo Brasileirão Série C, e os azulinos defendem uma invencibilidade de 3 duelos contra o Náutico por todas as competições, isso desde 2022. Jogo 11, Bahia e América Mineiro, domingo 6h30 da tarde, na Arena Fonte Nova, pela rodada 18 do Brasileirão Série A. O tricolor baiano é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento, 17º colocado com 15 pontos, e vem de um empate em 0-0 com o São Paulo, fora de casa. Nos últimos 5 jogos, o Bahia conseguiu 4 empates e 1 derrota, ou seja, dos últimos 15 pontos disputados, o tricolor conseguiu apenas 4. Como mandante, em 2023, tem 59% de aproveitamento. Já o América Mineiro é outro time que está dentro da zona de rebaixamento, é o 19º com 10 pontos ganhos. Vem de derrota para o Palmeiras em casa por 4-1 e nesta quinta-feira recebe o Red Bull Bragantino na Arena Independência pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Nos últimos 5 jogos, o Coelho conseguiu apenas 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas, e como visitante em 2023 tem um aproveitamento de 30%. Vamos às dicas. O Bahia venceu apenas 2 das 8 rodadas como mandante nesta edição do Brasileirão Série A. E o Bahia venceu 7 dos 13 duelos como mandante contra o América Mineiro em toda a história. Já o América Mineiro não venceu nas 8 rodadas como visitante nesta edição do Brasileirão Série A. Foram 3 empates e 5 derrotas. E o Coelho defende uma invencibilidade de 3 duelos contra o Bahia, válidos pelo Brasileirão Série A, isso desde 2018. Jogo 12, Coritiba e Red Bull Bragantino, domingo 6h30 da tarde no Couto Pereira, pela rodada 18 do Brasileirão Série A. O Coxa é o 18º colocado com 14 pontos ganhos
e vem de derrota para o Botafogo por 4-1. Nos últimos 5 jogos, o Coxa conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, e como mandante na temporada tem um aproveitamento de 51%. Já o Red Bull Bragantino é o 6º colocado com 28 pontos ganhos, vem de uma vitória importante sobre o Fortaleza fora de casa por 3-0 e nesta quinta-feira visita o América Mineiro lá em Belo Horizonte pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Nos últimos 5 jogos, o Touro Louco conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Como visitante, em 2023, tem um aproveitamento de 39%. Pega a visão nas dicas aí, ó. O Coritiba venceu nas 2 últimas rodadas como mandante pelo Brasileirão Série A. E o Coxa está invicto, atuando como mandante em duelos contra o Red Bull Bragantino em toda a história. Foram 3 jogos com 2 vitórias do Coritiba e 1 empate. Já o Red Bull Bragantino venceu apenas 4 vezes, nas últimas 25 rodadas como visitante pelo Brasileirão Série A, e o Touro Louco venceu apenas 1 dos 6 duelos contra o Coritiba em toda a história. Essa vitória foi em 2022 e jogando no estádio Nabi Abichedi. Jogo 13, Cruzeiro e Botafogo. Domingo, 6h30 da tarde, no Mineirão, pela rodada 18 do Brasileirão Série A. A Raposa é a 10ª colocada com 23 pontos, vem de um empate com o Atlético em 3-3 lá no Paraná e nos últimos 5 jogos acumulou uma vitória, 3 empates e 1 derrota. Como mandante, na temporada tem 33% de aproveitamento. Já o Fogão é o líder, com 43 pontos ganhos, campeão antecipado do primeiro turno e conseguiu esse título simbólico ao vencer o Coritiba por 4-1 na rodada passada. No meio de semana, recebeu o Guarani do Paraguai no Estádio Olímpico Newton Santos e venceu por 2-1 de virada pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Nos últimos 5 jogos, o time do técnico português Bruno Lage conseguiu 3 vitórias e 2 empates. Botafogo vem de um longo período de invencibilidade. E como visitante, em 2023, tem 67% de aproveitamento. O Cruzeiro sofreu 5 derrotas nas 8 rodadas como mandante nesta edição do Brasileirão Série A. Além disso, o Cruzeiro defende uma invencibilidade de 9 duelos contra o Botafogo por todas as competições, isso desde 2016. Já o Botafogo defende uma invencibilidade de 6 partidas como visitante por todas as competições e o Botafogo venceu apenas 8 dos 41 duelos como visitante contra o Cruzeiro em toda a história. Jogo 14, Cuiabá e Flamengo. Domingo, 8 da noite, na Arena Pantanal, pela rodada 18 do Brasileirão Série A. O Dourado é o 9º colocado com 25 pontos, vai pegando o elevador da tabela de classificação, graças à vitória sobre o Internacional fora de casa por 2-1 e graças também ao desempenho recente. Nos últimos 5 jogos, foram 4 vitórias e 1 empate. Como mandante, na temporada, tem 68% de aproveitamento. Já o Flamengo é o 2º colocado, com 31 pontos ganhos. Vem de vitória sobre o Atlético Mineiro por 2-1, num jogo polêmico em que o atacante Pedro se recusou a fazer o trabalho de aquecimento e acabou sendo agredido pelo preparador físico que deixou o clube após o episódio. E nesta quinta-feira, o Mengão recebe o Olímpia pelo jogo de ida das oitavas de final da Taça Libertadores da América. Nos últimos 5 jogos, o Mengão conseguiu 3 vitórias e 2 empates, também experimenta um período de invencibilidade, assim como o Cuiabá, e como visitante na temporada tem 49% de aproveitamento. Eis as dicas. O Cuiabá defende uma invencibilidade de 3 rodadas como mandante pelo Brasileirão Série A. E o Cuiabá saiu derrotado nos 2 duelos como mandante contra o Flamengo em toda a história.
Já o Flamengo defende uma invencibilidade de 6 partidas como visitante por todas as competições, e o Mengão está invicto contra o Cuiabá na história do duelo. Foram 4 jogos com 3 vitórias rubro-negras e 1 empate. Vamos para as probabilidades para a grade de programação do concurso 1072 da Loteca, que está pagando o prêmio milionário, 2 milhões para quem acertar os resultados dos 14 jogos. Muito bem, como vocês estão percebendo aí na tela, maioria dos jogos apresentando a cor azul, ou seja, resultados normais. Surpresas estão previstas para o jogo 8, a vitória do Atlético Mineiro sobre o São Paulo. No jogo 9, as colunas 1 e do meio podem ser consideradas como surpresas, como a vitória do Vasco da Gama ou o empate na partida contra o Grêmio. No jogo 11, também temos a possibilidade de surpresa na coluna 2, ou seja, a vitória do América Mineiro sobre o Bahia. No jogo 13, temos a possibilidade de surpresa na coluna 1, a vitória do Cruzeiro sobre o Botafogo. E no jogo 14, será um resultado surpreendente se o Cuiabá, na coluna 1, vencer o Flamengo lá na Arena Pantanal. Como favoritos, apenas o Grêmio no jogo 9 contra o Vasco da Gama e o Botafogo no jogo 13 contra o Cruzeiro. Portanto, estas as probabilidades para o concurso 1072 da Loteca. Desejando a você, meu amigo lotequeiro, boa sorte e que você, com a nossa ajuda, consiga alcançar a meta de acertar os 14 pontos e levar essa bolada de 2 milhões de reais para casa. Estamos encerrando, portanto, mais um Lotecando, agradecendo o carinho da sua audiência e convidando você a acompanhar a Rádio Antena Esportiva neste sábado. Vamos transmitir 2 jogos e 2 jogos de caráter decisivo. Às 4 horas da tarde, tem Portuguesa da Ilha e Operário de Várzea Grande pelo jogo de volta da segunda fase do Brasileirão Série D. E às 7 da noite tem Remo e Volta Redonda, o Voltaço buscando aí a classificação para a próxima fase do Brasileirão Série C. Estes são os jogos que você vai acompanhar conosco aqui no som da Antena Esportiva neste final de semana. Lembre-se sempre, viva bem, viva intensamente. Até a próxima! Você acabou de ouvir na Antena Esportiva. Não marque bobeira. Se inscreva no canal da Antena Esportiva no YouTube. Siga a nossa rádio também no Facebook, Rádio AE Sports. No Instagram, Rádio Antena Esportiva. E no Twitter, se liga na Antena.